reforço do Corinthians para 2020 já está sendo contestado e pode sim perder a titularidade nos próximos jogos. Solta essa vinheta aí. Fala fiel, saudações corintianas! Hoje estamos aqui para falar de uma das incógnitas desse time de Thiago Nunes em 2020. Depois da derrota lá no Paraguai para o Guarani por 1-0 pela ida da pré-Libertadores, muito se questionou a lateral esquerda do Corinthians. O Sid Clay de fato não fez uma boa partida, teve uma atuação bem abaixo e não à toa foi substituído ainda nos primeiros minutos ali do segundo tempo. Thiago Nunes promoveu a entrada de Lucas Piton no lugar do Sid Clay, que chegou emprestado do Dynamo de Kiev até o fim da temporada para ser titular absoluto do time. Mas não foi isso que aconteceu. Lá na Florida Cup, algumas semanas atrás, o Thiago Nunes ainda não contava com o Sid Clay no auge da forma física. O Sid Clay chegou acima do peso, como o próprio departamento médico do Corinthians, os preparadores físicos admitiram. E aí precisou de um tempo para se adaptar a esse estilo de jogo de Thiago Nunes, que é muito intenso, então ficou um pouco ali no banco de reservas. Enquanto isso, o Lucas Piton, que foi até inscrito lá na Copinha, né, chegou a disputar o primeiro jogo da Copa São Paulo de 2020, foi promovido por Thiago Nunes, recebeu uma baita moral e logo de cara, no primeiro jogo do Corinthians na Florida Cup, ele foi o titular e foi muito bem. Mas vamos lá, o Lucas Piton vinha embaladíssimo de boas atuações quando o Thiago Nunes, nos últimos jogos, principalmente depois do clássico contra o Santos, bancou o Sid Clay como titular, né? O Sid Clay que já havia começado a partida contra a Ponte Preta e também contra o Santos. Não foi diferente, começou contra o Guarani e, como disse aqui no início desse vídeo, foi bem abaixo, errou muitos passes e o que mais incomodou o próprio treinador e a torcida foi que o Corinthians só tinha o lado direito com o Fagner, né? Já que o Sid Clay não tinha essa condição de subir para o ataque e voltar, ele ficou um pouco ali no meio campo ali, nem subiu muito, nem precisou ficar muito lá atrás, já que o Guarani não atacou com aquela frequência. Então foi um problema aí que o Thiago Nunes encontrou. Ele até admitiu depois, ao término da partida lá em Assunção, que promoveu a entrada de Lucas Piton justamente para ter uma profundidade maior no lado esquerdo, desafogar um pouco o lado direito. E foi o que aconteceu, cara. O Lucas Piton, ele entrou, ele já tabelou com o Everaldo ali, se apresentou, deu opção boa no ataque e mostrou que, cara, tá pedindo passagem para ser titular, que tem condições de ser titular. E acredito que pode sim ser o titular do Corinthians contra o Guarani no jogo de volta aqui em Itaquera na próxima quarta-feira. Eu não vejo por que não dar condição pro Piton aí seguir aquela baita sequência que ele vinha tendo, com boas atuações convincentes. Mas é claro, né, ele, como ainda é garoto, precisa amadurecer em determinados aspectos, principalmente no defensivo, né? Ele é um garoto que veio do futsal, então ele tem as características do futsal mesmo, não é um exímio marcador ainda, mas acredito que tem muito para evoluir e mesmo assim está num físico atualmente superior ao do Sid Clay. E para um jogo que eu imagino que será de muito contato físico, de muita imposição física, um jogador na forma do Piton acho que se encaixa perfeitamente no que o Thiago Nunes pretende para a partida. A torcida está batendo muito nisso, que quer o Piton sim como titular. Muitos até falam que esse foi o primeiro erro de Thiago Nunes, né? Já que o Sid Clay, basicamente do nada ali, meio que por nome talvez, ou até mesmo pela experiência, assumiu a condição mesmo estando bem atrás fisicamente, cara. Isso ficou muito claro no jogo de ida lá no Paraguai. O lado direito do ataque paraguaio deitou ali no Sid Clay, né? Teve até mesmo antes do Corinthians sofrer o gol, teve uma bola na trave que foi em cima do Sid Clay. Então são muitos questionamentos, mas todo mundo sabe do potencial dele, né? A questão mesmo, acho que o que pega principalmente é o lado físico. Acredito que Thiago Nunes irá sim optar por Lucas Piton quarta-feira que vem contra o Guarani, na decisão que vale a temporada do Corinthians, né? O Corinthians precisa aí ganhar por pelo menos 2 gols de diferença para se classificar no tempo regulamentar. Uma vitória por 1-0 aí, devolveu o placar da ida, a decisão vai para as penalidades. E se sofrer um gol, tem que fazer 3, enfim, aí a situação complica bastante.
E até por isso uma mudança nesse sistema defensivo aí pode ser interessante, já que o Corinthians vai ter que correr, não pode tomar gol. E acho que é uma coisa que o Thiago Nunes vai trabalhar bastante, beleza? Bom, fiel, estamos encerrando o vídeo aqui, basicamente com essa análise de Lucas Piton e Sid Clay, que a torcida tanto pediu, que vocês, youtubers, espectadores, tanto pediram nas últimas horas. Então deixa o seu like aí, seu feedback nos comentários. Quem que você acha que deve ser o titular do Corinthians na quarta-feira, na lateral esquerda? Vai Corinthians, valeu fiel e até a próxima. Tamo junto!